E aí, pessoal, Dr. Labinas por aqui. Eu tô engajado nessa série Bebê Rena, uma série muito importante, até muito, eu achei uma série muito pesada, assim, como psiquiatra, eu gosto de assistir e analisar, mas muita gente falando, nossa, doutor, esses traumas, tudo que os personagens têm vivido, mexeu comigo. E eu acredito que muita gente realmente tenha se sentido mexida por tudo que aconteceu no seriado. Recomendo que você assista, até para entendimento, e se isso te fez sofrer até em excesso, de repente trouxe alguns traumas de volta à tona, não esqueça de buscar ajuda. Mas vamos falar então um pouco do personagem Donnie. No começo do seriado, muita gente falava assim para mim, doutor, nossa, a Marta, o que ela tem? Ela é bipolar, ela tem um transtorno esquizoafetivo. Mas depois, conforme o seriado foi indo, muita gente falou assim, não, e o Donnie? Doutor, e o Donnie? O que ele tem? Porque alguma coisa ele tem, né? Então, baseado nessas perguntas, eu vou falar hoje sobre o que o Donnie tem. E se você quiser saber sobre o que a Marta tem, sobre qual era a psicose dela, sobre os traumas que o próprio Donnie viveu também, acesse aqui na descrição os vídeos dessas séries todas estão aqui para você, tá? Mas vamos lá. Então, vou começar pelo primeiro diagnóstico do Donnie, que é um diagnóstico que veio baseado em todos os traumas que ele viveu. Seja do abuso sexual, seja da negligência que ele sofreu do pai, seja do stalker, dessa parte stalkeada que ele tinha ali da própria Marta. Ele acabou desenvolvendo um PTSD, ou, no português, um TED, transtorno de estresse pós-traumático. É uma pessoa, então, que viu muitos traumas, e aí, por conta desses traumas, ele acaba mudando o seu padrão de se sentir, então ele se sente muito irritado, muito nervoso, muito ansioso, muito deprimido, muito preocupado, mas principalmente muito deprimido, né? Você vê que ele vai tendo sintomas depressivos ali, e além disso ele tem perturbações do sono, ele tem um medo constante, ele vive em estado de alerta, achando que a qualquer momento a Marta vai estar atrás dele, por exemplo, e ele acaba tendo mudanças comportamentais, ele acaba usando muitas drogas, ele acaba tendo problemas com relações sexuais de maneira compulsiva. Então, o primeiro transtorno mental dele, desenvolvido por conta dos traumas, é do transtorno de estresse pós-traumático. Em consequência, outros dois transtornos mentais apareceram. O primeiro é um transtorno relacionado ao uso de substâncias, múltiplas substâncias inclusive. Então, ele usa várias drogas, ele começa a fazer abuso de álcool associado, e aí, por conta disso, né, ele acaba tendo um consumo exagerado, contínuo, gerando problemas no relacionamento, tanto que ele teve problema com a sua ex-namorada, ela acabou terminando com ele, por exemplo, por conta desse uso abusivo de substâncias. Então, o TEPT levou a esse segundo transtorno mental. E depois há um terceiro transtorno mental que veio em consequência também do trauma que ele viveu, que é a compulsão sexual. Tem determinado momento da série em que você vê que ele vai para as festas, vai para as baladas, ele já está muito desorientado na questão sexual, ele já começa a se questionar muito, ele começa a pensar, sentir culpa, ele começa a questionar se ele tinha, de repente, se ele era bissexual, se ele era heterossexual, se ele era homossexual, ele começa a questionar a sua sexualidade após a vivência dessa violência sexual, de uma maneira muito triste, inclusive, porque ele vinha com muita culpa, né? É muito comum a pessoa que é abusada sentir culpa, como se ela tivesse algum tipo de responsabilidade quando ela sofre algum abuso sexual. E depois desse abuso, então, ele começa a se relacionar com várias pessoas em ambientes muito ruins, assim, de muito sofrimento, de muita exposição. Então ele começa a ter relações sexuais compulsivas, frenéticas, e ele mesmo fala que ele estava com certa frieza, e essa frieza, esse distanciamento próprio de alguém que sofre de um estresse pós-traumático, fez com que ele não conseguisse, inclusive, se relacionar sexualmente com a única pessoa que ele supunha amar. Então, quando ele começa a viver o amor, ele começa a não conseguir ter uma relação sexual, e isso acontece demais em pessoas que são abusadas. Elas mudam a forma como ela entende o sexo, como se que ela viveu do abuso, na verdade fosse sexo, na verdade não é sexo, foi um abuso. E aí o sexo em si, ele começa a ficar conturbado. Então muito triste essa vivência dele, né? E depois reforçada ainda porque ele começa a sofrer o stalker da Marta, e aí ele só conseguia ter relações sexuais com a sua namorada quando ele vivenciava o trauma da Marta. Ele pensava na Marta como se estivesse tendo relação com ela, tão impregnado é o trauma que ele só conseguia manter relação sexual com a namorada pensando no stalk que ele sofria, né? Isso realmente é muito intenso, muito ruim, mostrando a evidência do estresse pós-traumático, a evidência dessa compulsão sexual. Mas o que o Donnie tem de base é o chamado
transtorno de personalidade dependente. Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre cada um desses diagnósticos, ou explore, deixa aqui nos comentários, pode fazer um pedido, que aí eu vou lá e posso fazer um vídeo em cima disso, tá bom? E também, se você já está gostando do vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você consiga ter as outras notificações sobre vários vídeos sobre saúde mental, transtornos mentais, sobre qualidade de vida e até diagnósticos e tratamentos, tá? Mas vamos voltar, vamos falar então sobre o transtorno de personalidade dependente, que é o quadro de base dele. Então é essa pessoa que ela tem cronicamente o padrão persistente que aparece já no início da idade adulta, em que ela tem dificuldade em fazer escolhas por conta própria, que ela acaba dependendo da validação, da confirmação e da orientação de outras pessoas e tem muita dificuldade em fazer grandes escolhas na sua vida que não envolvam a responsabilidade dos outros. Então, sempre dependente da opinião do outro, sempre dependente da validação do outro, sempre dependente de fazer escolhas baseadas no que o outro acha ou deixa de achar. E você via como o Doni estava muito dependente, por exemplo, da Marta, dependente do próprio abusador, que eu nem lembro o nome dele, mas dependente do abusador, em que ele não conseguia, achava que a carreira dele só conseguiria ser guinada por conta dessa pessoa, e depois no final do seriado ele ainda volta a ver esse personagem, e a própria Marta, né? O quanto que depois que ela é presa ele fica perturbado, ele quer descobrir por que ela ia atrás dele, então dependente da figura dela, dependente inclusive da imaginação dela para conseguir ter relação sexual. Percebe como existe essa grande dependência emocional que ele acabou vivendo com a Marta, com o abusador, também com o pai dele de certa forma. Então ele é uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade dependente de base, e é onde vai gerando todas as escolhas muito negativas que ele vai fazendo para a vida dele, que vai desencadeando bastante sofrimento, tá bom? Bem, é isso. Se você quiser que eu explore um pouco mais sobre cada um dos transtornos mentais, não esquece de deixar aqui nos recados, nos comentários. E se você quiser de repente falar alguma coisa, comentar, pode mandar um direct para mim lá no Instagram também, @Dr. Guilherme Labens, tá bom? É isso, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.